Vamos de Bíblia novamente, Palavra de Deus. Vamos fazer a segunda parte de Isaías 54, ok? Eu havia feito até o versículo 8. E do oitavo, então, agora vamos para o nono versículo, para completar este capítulo de Isaías, que fala de Jesus, ok? Olha o que o Pai, nosso Pai eterno, o único Pai, né? Jesus falou, não chame ninguém de Pai na terra, apenas a Deus que está nos céus. Toma cuidado você que chama alguém de pastor, de padre, de papa, né? Mestre. Só há um Deus, só há um Pai, como Jesus nos falou. Vamos lá, o versículo 9 nos fala todo dia, né? Só abrir a Bíblia e ler. Ele falando conosco. Deus fala. O versículo 9 de Isaías 54 fala assim, olha só. Porque isso será para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. O 10º fala assim, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadeceu de ti. Então, quando Jesus voltasse, ele faria como o tempo de Noé, ok? Fez. Mesmo assim, não entenderam. Nós não entendemos nada, né? E daí, quando você começa a conhecer a verdade te liberta. Olha só. O versículo 11. Ó oprimida, arrojada, com o tormento e desconsolada. Eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. O 12º. E as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubis. E todos os teus termos de pedras aprazíveis. 13º. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. 14º. Com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. O 15º. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Jesus. Olha isso. O 16º. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assoprador para destruir. O 17º. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, ai daquele que fica blasfemando, né? Você acha que enquanto eu estou aqui falando da palavra, sendo um profeta, que quem leva a palavra é profeta, levando a palavra, né? Não faço parte de nenhuma denominação religiosa e nem quero fazer, pois estão tudo corrompidos, né? Dinheiro, tudo corrompido. Sem falar em maçonaria, né? Envolvidaço. Então, você acha que Deus
o verdadeiro Deus, vai perdoar aqui e no porvir, como disse Jesus, aquele que blasfema contra a obra de Deus? Contra mim pode falar, contra você que prega, contra você, né, que leva a palavra. Pregar é isso, levar a verdade, né? Contra você que está sendo usado pelo Espírito Santo para levar a verdade. Você acha que esses serão perdoados aqui no porvir? Então, enquanto Deus mantém-nos vivos, né, até nós levarmos a palavra. Então, enquanto éramos, eu falo de mim, enquanto eu era do mundo, diz assim, né, quando eu era cego para a verdade, era usado, né, manipulado, marionete, eu tinha paz, diz assim, paz, uma falsa paz, né? A partir do momento que eu comecei a levar a verdade, e foi há pouco tempo agora que eu comecei a conhecer a verdade, e Deus permite a gente viver para conhecer a verdade, né? Se Ele sabe, Ele conhece o coração, Ele sabe que você vai conhecer a verdade, você vai levar a verdade, sem medo nenhum de homem, né? Então Ele permite isso para que outros venham a conhecer. Enquanto o último filho, até o último filho de Deus não conhecer a verdade, Jesus não voltará. E então, a gente faz o ID de Deus, que fala assim, né? Que é levar a verdade. Qualquer um pode fazer, nós somos todos iguais. Qualquer um que conheça a verdade, conhecer a verdade, né? E a verdade libertar, pode levar em vídeo, no YouTube, em todas as redes sociais, e na rua, onde tiver. A quem o Espírito Santo te indicar, te mostrar, se tiver uma chance, você fala a verdade. A verdade, não essa mentira que está rolando por aí. De templo, de dízimo, que não nada mais é do que alimento, que era, né? Alimento dos levitas lá. Eu já expliquei isso várias vezes em todos os vídeos, quase eu falo. Então, enquanto tiver nessa mentira, em templo, como é que se diz? Financiando o templo, né? Está dizendo que Jesus não fez nada. Enquanto você alimenta o templo, você está dizendo que Jesus, e quando você toma a hóstia lá, que eles falam, come o pão e toma aquele vinho, que nada mais é do que uma sombra, né? Jesus falou sobre isso, usou o físico para explicar o espiritual. É a palavra. Está falando da palavra, né? O pão é a palavra. Então, é tudo assim mal entendido, né? E também pessoas que se aproveitam, lobos em peles de ovelhas, que se aproveitam para ganhar dinheiro com isso. Então, precisamos conhecer a verdade. Quando você vê um vídeo desse, ou de outras pessoas até que tem um QI elevado, mais elevado, que Deus te coloca num vídeo desse, preste atenção, de repente você pode ser um filho de Deus que está no caminho errado, ok? E daí Deus te mostra a verdade, e a verdade te liberta. Fiquem com essa palavra, e se quiser se inscrever no canal, tem mais vídeo que explica sobre as coisas que eu estou falando aqui. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.